Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar resultados que tivemos no final de semana, tá? Não vou passar resultados, gente, da Série B do Campeonato Brasileiro nesse vídeo, devido a ter jogos ainda nessa segunda-feira, tá? Pela Série B, então amanhã a gente traz aqui. Mas pela Série A, já dá para passar, então vamos lá. Bahia 2, Internacional 2. Internacional 2, Bahia 2. Juventude 3, Vasco da Gama 1. Bragantino 1, São Paulo 0. E Atlético Mineiro 4, Sport Recife 2. Aqui, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Cruzeiro 0. Vitória da Bahia 0, 0 também para o Botafogo. Ceará 1, Corinthians 0. Detalhe para o dado em relação a esse jogo: primeira vitória do Ceará na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, contra o Corinthians, tá? Então, primeira vitória do Ceará sobre o Corinthians na casa do Corinthians, no caso, na Neoquímica Arena. Ceará 1, Corinthians 0, repetindo. Flamengo 3, Santos 2. O Flamengo empata em número de pontos na liderança com o Palmeiras. Não passa pelos critérios, mas empata em número de pontos. Flamengo 3, Santos 2, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Fortaleza 2, Grêmio 2. Bom para ninguém, né? Esse resultado aqui. O Grêmio permanece brigando contra o rebaixamento e o Fortaleza na zona de rebaixamento. Fortaleza 2, Grêmio 2 e Mirassol 2, Palmeiras 1. Detalhe, mais um dado sobre mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, o dado que eu passei há vídeos atrás, permanece valendo. O Mirassol até agora não perdeu nenhum jogo dentro de sua casa, dentro do Maião, né? Como é chamado lá, o estádio do Mirassol. Mirassol 2, Palmeiras 1, repetindo o placar. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, outros resultados por aqui. Coreia do Norte 3, Holanda 0. Coreia do Norte é tetracampeã da Copa do Mundo Sub-17 feminina. Parabéns à seleção coreana do Norte, né? Repetindo o placar: Coreia do Norte 3, Holanda 0. Coreia do Norte, repito, tetracampeã da Copa do Mundo feminina Sub-17. Brasil 1, México também 1. No tempo normal, 3-1 para o México nos pênaltis. E o México ficou com o terceiro lugar aqui na Copa do Mundo feminina Sub-17. O Brasil ficou em quarto. Beleza? Aqui também, Campeonato Pernambucano Sub-20. O Náutico venceu o Sport por 2-0 no primeiro jogo da semifinal, né? Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20. Náutico 2, Sport 0. O Náutico vai na vantagem para o jogo da volta. Campeonato Pernambucano Sub-17. O Sport venceu o Tubarões pelo placar de 4-1 e se classificou para a semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-17. E no Sub-15, mais uma vez o Sport. O Sport venceu o Petrolina por 2-1 e se classificou para a próxima fase do Campeonato Pernambucano Sub-15. Vamos lá, gente, mais dois resultados aqui, ainda do futebol pernambucano. Categoria de base, primeiramente, semifinal, jogo de ida, no CT do Santa Cruz. O Santa Cruz empatou com o América do Recife por 1-1. Teremos aqui o jogo da volta, semifinal, Campeonato Pernambucano Sub-20. E Campeonato Pernambucano Feminino, né? O Sport Recife
venceu o Ipojuca por 4-1. Campeonato Pernambucano Feminino Adulto. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Outros resultados por aqui. Blumenau 1, Joinville 1. 4-3 para o Joinville nos pênaltis. Joinville na final da Copa Santa Catarina. Marcílio Dias 2, Figueirense 1. Mas no jogo de ida, o Figueirense havia vencido por 3-0. Figueirense na final da Copa Santa Catarina, no placar agregado. Figueirense e Joinville, portanto, a final da competição. Aqui também, Copa do Mundo Sub-17 masculina. O Brasil venceu a Indonésia por 4-0 no último jogo e já joga amanhã, certo, gente? Mas daqui a pouco eu trago isso. Então vamos em frente com o vídeo. Ferroviário 2, Atlético Cearense 1, Taça Fares Lopes. Copa da Federação Gaúcha, Gaúcho 2, Juventude B 0. Brasil de Pelotas 1, Bento Gonçalves também 1, Copa da Federação Gaúcha. América Mineiro 4, Atlético Mineiro 0. E 3-1 para o América Mineiro nos pênaltis. América Mineiro e Cruzeiro farão a final do Campeonato Mineiro Feminino. Vamos lá, gente. O Clube Bolívar venceu a Aurora por 6-1, Campeonato Boliviano. O Carabobo venceu o Caracas por 2-0, Campeonato Venezuelano. Pelo Campeonato Argentino, o Rosário Central empatou com São Lourenço por 0-0. O Boca Juniors venceu o clássico contra o River Plate por 2-0. Aqui, Campeonato Argentino. Vamos lá, gente. Mais um resultado pelo Campeonato Argentino. San Martín de San Juan 1-1 também para o Lanús. Aqui também, pelo Campeonato Colombiano, o Águilas Douradas perdeu para o Nacional de Medellín 2-0. Campeonato Colombiano. Campeonato Equatoriano, o Universidade Católica do Equador venceu o Independente Del Valle por 2-0. A LDU venceu o Libertad do Equador por 3-1. Campeonato Equatoriano. Vamos lá, gente. Campeonato Chileno, União Espanhola 1, Colo-Colo 2. Campeonato Uruguaio, o time do Nacional do Uruguai empatou por 1-1 com o Defensor. O Torque perdeu por 2-0 para o Peñarol. Campeonato Uruguaio. O General Cabaleiro empatou com o Olímpia por 1-1. O Trinidense empatou com o Cerro Porteño por 0-0. Campeonato Paraguaio. Sporting Cristal 2, Cienciano 1, Luz Chancas 1, Alianza Lima 2. Campeonato peruano também aqui. Vamos lá, gente. Pumas 3, Cruz Azul 2. Chivas Guadalajara 4, Monterrey 2. Toluca 2, América do México 0. Campeonato Mexicano. Nashville 0, Inter Miami 4. Messi marcou 2 gols aqui nesse jogo. Major League Soccer. Vamos lá, gente. Guadalupe 1, Deportivo Saprissa 3, Campeonato Costarriquenho. 3-3 para Mans Tarit e CSB. Campeonato Romeno. Também aqui, o Al Najma perdeu por 4-2 para o Al Hilal. O Al Nassr venceu o Neon por 3-1. E o Al Ahly Saudi venceu no clássico o Al Ittihad por 1-0. Resultados também pelo Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. O Kakoelispor venceu o Galatasaray por 1-0. O Fenerbahçe venceu o Kayserispor por 4-2. O Besiktas venceu o Antalyaspor por 3-1, mas eu vou confirmar esse placar, tá? Campeonato Turco.
Não tenho por totalmente confirmado esse placar, não. Krylia Sovetov 1, Zenit também 1. Campeonato Russo. Anderlecht 1, Bruges 0. Clássico pelo Campeonato Belga. Vamos lá, gente. Braga 2, Moreirense 1, Sporting 2, Santa Clara 1. Porto 1, Famalicão 0, Benfica 2, Casa Pia também 2. Campeonato Português. PSV 5, AZ Alkmaar 1 e Utrecht 2, Ajax 1. Campeonato Holandês. Vamos lá, gente. Rosenborg 1, Valerenga 0, Campeonato Dinamarquês. Bridget FK 0, Bodoglint 5, Campeonato Norueguês. Vamos lá, gente. Anorfoses e Pafos 1-1, Campeonato Cipriota, Campeonato do Chipre. O Komarno perdeu por 3-2 para o Slovan Bratislava, Campeonato Eslovaco. Interturco 2, Ilves 0, Campeonato Islandês. Vamos lá, gente. O Akiza venceu o Legia Varsóvia por 2-1, Campeonato Polonês. O Kassir venceu o Dinamo de Kiev por 1-0. O Poltava perdeu por 7-1 para o Shakhtar Donetsk, Campeonato Ucraniano. O Beitar Jerusalém venceu por 2-1 Maccabi Tel Aviv, aqui Campeonato Israelense. Vamos lá, gente. Correção de placar pelo Campeonato Israelense. Na verdade, o placar foi Beitar Jerusalém 6, Maccabi Tel Aviv 2. Beleza? Placar corrigido, Campeonato Israelense. O Kefisa perdeu por 3-1 para o Olympiacos, Campeonato Grego. Vamos ver aqui. O Dundee perdeu por 3-0, né? Para o Glasgow Rangers. O Kilmarnock perdeu por 4-0 para o Celtic, Campeonato Escocês. Vamos lá, gente. O Arda Gadizali venceu o Ludogorets por 3-2, Campeonato Búlgaro. Pelo Campeonato Francês, o Lens venceu o Mônaco 4-1. O Strasbourg venceu o time do Lille, o da Lille, por 2-0. O Brest perdeu para o Olympique de Marseille por 3-0. E o PSG venceu no Clássico Lyon por 3-2. Campeonato Francês. Vamos lá, gente. Sevilha 1, Osasuna 0. Atlético de Madrid 3, Levante 1. Barcelona 4, Celta de Vigo 2. Real Madrid 0, Rayo Vallecano também 0. Resultados aqui pelo Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Everton 2, Fulham 0. Chelsea 3. 0 aqui para o time do Wolverhampton. Aqui também Brighton 0, Crystal Palace 0. Arsenal 2, Crystal Palace. Olha, ó. Arsenal 2, Sunderland 2. Arsenal 2, Sunderland 2. Tottenham 2, Manchester United também 2. Manchester City 3, 0 para o Liverpool. Resultados pelo Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. O Elfsberg perdeu por 1-0 para o Crystal... Ou melhor, Elfsberg 0, Schalke 04 1. Kaiserslautern 0, Hertha Berlim 1. Segunda divisão, Campeonato Alemão. O Venezia venceu a Sampdoria pelo placar de 3-1, segunda divisão, Campeonato Italiano. O Leicester City venceu o Norwich por 2-1, segunda divisão, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Red Star 0, Le Mans 0, segunda divisão, Campeonato Francês. Aqui também Cádiz 0-0 também para o Valladolid, segunda divisão, Campeonato Espanhol. Terceira divisão, Campeonato Alemão. O Hansa Rostock venceu por 5-0 o FC Umming. Terceira divisão, Campeonato Alemão. Quarta divisão, Campeonato Alemão.
O Vitória Akafenburg perdeu por 5-1 para o time B do Bayern de Munique, quarta divisão do Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. Primeira divisão, Campeonato Alemão. O Borussia Mönchengladbach venceu por 3-1 o Colônia. O Freiburg venceu o São Paulo por 2-1. O Eintracht Frankfurt venceu mais 05 por 1-0. O Stuttgart venceu o Augsburg pelo placar de 3-2. Também aqui tivemos Wolfsburg 1, Werder Bremen 2. Bayer Leverkusen 6, Heidenheim 0. Borussia Dortmund 1, Hamburgo também 1. Hoffenheim 3, RB Leipzig 1. Aqui também tivemos Union Berlin 2, Bayern de Munique 2. E também... Bom, gente, eu pensei que tinha esquecido de algum resultado pelo campeonato alemão, mas não. São todos esses aí que eu já passei. Só comentando, né, aqui sobre esse empate do Bayern de Munique em 2-2 com o Union Berlin. Esse jogo foi realizado, né, no estádio do Union Berlin, no Rapaz, é um nomezinho complicado, gente. É o Festerhai, beleza? Vamos colocar assim, o nome do estádio do Union Berlin. O jogo começou, gente. A escalação do Bayern de Munique primeiro, né? Antes de tudo. Neuer no gol. Foi o Laiman na lateral. Jonathan Tah e o Upamecano na defesa. O Stanisic na outra lateral. Kimmich, Goretzka e Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias. Time que entrou em campo. Do jogo falando, né, agora? Bom, gente, o que dá para dizer desse jogo? Um jogo muito complicado e muito parecido com o que eu já tinha dito para os amigos de como seria esse jogo. E como era para mais ou menos qual era, na verdade, a previsão, né, para esse jogo. Era justamente essa, de um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. E de fato foi, gente. De fato foi mesmo. Foi um jogo muito complicado. O Union Berlin começou pressionando, começou partindo para cima mesmo do Bayern de Munique. Só para os amigos terem uma ideia, nos primeiros, 15 a 20 minutos de jogo, o Bayern de Munique mal saiu do campo de defesa. O Union Berlin realmente amarrou o Bayern de Munique no campo de defesa, partiu com tudo para cima, e o Bayern não tinha saída de bola. De fato, não tinha nem saída. Demorou para sair do campo de defesa. Foi em torno disso mesmo, de 15 a 20 minutos de jogo no primeiro tempo. Aí o Bayern de Munique começou a sair, tentou tocar a bola, mesmo assim o Union Berlin parecia melhor, estava melhor. Tanto foi assim que numa bola parada, o Quansah, atacante do Union Berlin, fez 1-0, né? Numa jogada de escanteio, se muito me engano. Ele vai lá e faz 1-0, mas foi anulado por centímetro. O árbitro anulou. Acertadamente, vale dizer, né? Segundo a regra. E ali, o primeiro gol do Union Berlin não saiu. Mas, momentos depois, em uma outra cobrança de escanteio, o Doeg, né? Foi lá, zagueiro, e abriu o placar para o Union Berlin, ali fazendo 1-0, numa falha do Neuer, gente. De fato, ele falhou mesmo. A defesa falhou, de fato, mas o Neuer falhou. A bola era defensável, aliás, talvez bem defensável, e o Neuer, infelizmente, falhou, né? E o Union Berlin ali abriu o placar em 1-0. Detalhe, de maneira extremamente justa, que isso fique bem claro, foi 1-0 extremamente justo, esse para o Union Berlin. Após o gol, o Bayern de Munique resolveu se mexer, mas antes disso, o Union Berlin ainda teve a chance do segundo gol, tá? Fique bem claro isso. O jogador chutou mal, o Neuer defendeu até de maneira fácil, mas a chance foi boa. Após isso, o Bayern de Munique resolveu sair para jogo, tentar algumas coisas, e num lance de um passe que ia para fora, né, do Stanisic, o Luiz Dias salvou na linha de fundo, driblou o marcador, dois marcadores, meteu a bola no cantinho, empatando o jogo ainda no primeiro tempo para o Bayern de Munique em 1-1, o colombiano Luiz Dias. Logo após o gol do Bayern de Munique, o Harry Kane lança o Luiz Dias
ele entra cara a cara com o goleiro do Union Berlin em um lance muito mais fácil do que o gol que ele fez, mas ele chega e se desequilibra na frente do goleiro e erra o alvo, né? Perde a chance do segundo gol, que seria o gol da virada. Jogo bem complicado, seria bem legal que ele tivesse feito aquele gol. E de fato o passe foi genial do Harry Kane, né? Bom, o Bayern de Munique termina melhor o primeiro tempo, gente, tá? Fora esse lance, chegou a criar mais uma oportunidade ali, não muito clara, mas criou. Estava melhor, terminou o primeiro tempo melhor, depois de ter sofrido, volto a repetir, uma bela pressão. Bom, voltou para o segundo tempo e o roteiro se repete de novo. União Berlim aperta o passo, vai para cima do Bayern de Munique, mas o Bayern já estava meio que vacinado. Meio que vacinado por quê? Apesar de ter sofrido a pressão do União Berlim, mas não sofreu tanto quanto sofreu no primeiro tempo. Foi mais territorial do União Berlim. Não teve nenhuma grande chance para fazer o segundo gol mesmo, encostando o Bayern de Munique no campo de defesa. Ao invés disso, o Bayern começou a jogar pelas laterais, principalmente pela direita, né? Com o Olise. E de fato o jogo foi fluindo. O Bayern de Munique foi tomando as rédeas do jogo, até que estava tomando as rédeas, estava pressionando, mas tinha perdido uma chance com o Olise, entrou cara a cara, não conseguiu chutar cruzado o suficiente para tirar do goleiro do União Berlim, seria o gol da virada, mas ele chuta, o goleiro faz a defesa, tá? O Bayern de Munique, vale bem dizer, gente, que apesar de ter dominado territorialmente o segundo tempo, não foi tão agressivo não, tá? Vale dizer isso. Tocou muito a bola, mas faltou agressividade. Mesmo assim, ia encurralando, ia chegando perto, chutando de longe, uma jogada aqui e ali, bola passa perto, mas não fez o segundo gol. E aí o que acontece? Uma falta para o União Berlim, o jogador cobra, a bola vai na grande área, o Harry Kane, que estava de zagueiro, corta, mas corta mal, a bola bate no Doeg, autor do primeiro gol, e ele mete para a rede, fazendo seu segundo gol no jogo, o zagueiro Doeg do União Berlim. Bom, 2-1 para o União Berlim, final de jogo, já estava meio que no final do jogo, o União Berlim segurando o jogo, realmente partiu para o campo de defesa, partiu para tentar segurar de fato o placar, mas aí o Bayern de Munique foi para cima, foi para dentro, e numa jogada, o Bishop, que tinha entrado, né, cruzou e o Harry Kane empatou o jogo aos 93, já nos acréscimos do segundo tempo, para o Bayern de Munique, né? Em 2-2. O Bayern de Munique até tentou ensaiar uma pressão após o gol para tentar virar, mas não chegou a ter uma chance real para virar o jogo, né? Acabou 2-2 mesmo, União Berlim e Bayern de Munique. Primeiro empate do Bayern de Munique na atual temporada. Agora são 17 jogos na temporada oficial, 16 vitórias e esse empate, tá? Vale dizer que empate justo, tá? Eu achei que o União Berlim dominou o Bayern de Munique por mais tempo no jogo, mas também achei que o Bayern de Munique não foi completamente dominado, muita gente disse aí, não vi isso. Eu vi que também teve suas chances, poderia também ter feito gols, tanto que relatei aí no meu comentário. Mas 2-2 para mim ficou justo o placar. O Bayern de Munique agora está 6 pontos na frente do segundo colocado, que permanece sendo o RB Leipzig, com a derrota lá para o Hoffenheim. Ainda é o segundo. Bayern de Munique 28, Leipzig 22. Se muito me engano, é o Borussia Dortmund com 21. E o quarto colocado eu vou ficar devendo para os amigos, tá certo, gente? Então, vou ficar devendo para os amigos mesmo. Mas é isso, gente. Empate do Bayern de Munique, próximo jogo, só daqui a 2 semanas. Será contra o Freiburg, né? Lá na volta do campeonato alemão. Lembrando, essa próxima semana agora é data FIFA, beleza? Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas eu havia prometido, né? Trazer o jogo da seleção brasileira contra a Tunísia, acho que. Vou dar uma checada, gente, mas se muito me engano é Tunísia. Zâmbia.
O Brasil enfrenta a Zâmbia, repetindo, o Brasil enfrenta a Zâmbia nessa segunda-feira, 11h45 da manhã, beleza? Mais uma rodada da Copa do Mundo masculina sub-17, beleza? Agora sim, gente, fui, peço like e tchau.